E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Só lembrando a vocês que nossas avaliações estão chegando, então essa semana, para algumas turmas a gente vai finalizar conteúdo, para outras a gente vai dar início à revisão. Por favor, estudem, não parem de estudar. Nossas avaliações estão chegando e são importantes. Eu sei que está difícil, eu sei que às vezes falta determinação, mas continua mantendo a força, o foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para a nossa aula. Então, nessa aula, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente estudou sobre Roma, o surgimento, como a monarquia se estabelece, como essa monarquia eventualmente passa a ser uma república e como essa república passa a ser um império, e eventualmente como esse império entra em declínio e acaba chegando ao fim. A gente também vai relembrar um pouquinho sobre o Império Bizantino. A gente vai ver o surgimento de Bizâncio e do Império Bizantino. A gente vai ver como esse império se desenvolveu e como eventualmente ele entrou em queda, assim como o Império Romano. Então, falando primeiro sobre Roma, a gente lembra. Então, falando primeiro sobre o Império Romano. Roma nasce, lembrando, como a gente já falou na aula que a gente estudou o Império Romano, Roma nasce de uma fusão de um grupo de aldeias que existiam na região onde hoje é a Itália. Era um grupo de aldeias que viviam ali separadas e elas são invadidas pelos etruscos. E esse povo vai transformar todas essas aldeias em uma cidade. Os etruscos eram um grupo que já estavam há algum tempo dominando povos da região. E eles fazem isso também com as aldeias que existiam ali. Agora, sobre o domínio dos etruscos, esses povos vão viver num governo monárquico. E aí se estabelece uma ordem social dentro dessa cidade e desse governo monárquico etrusco. A gente tinha os patrícios, que eram os que possuíam riquezas e escravos, e apesar de serem minoria, eram os que tinham mais poder e influência na região. A gente tinha os plebeus, também chamados de plebe, compunham a maior parte da população, só que possuíam poucos direitos políticos. A gente tinha os clientes, que eram subordinados aos patrícios e deles recebiam favores e proteção, e em troca eles ofereciam qualquer tipo de serviço. A gente tinha também os escravos, grupo formado tanto por povos capturados quanto por conta de dívidas. Então, se alguém adquirisse uma dívida muito grande e não tivesse como pagar, eles se entregavam à escravidão para poder quitar essa dívida. Destaque também para o exército, que era o responsável por todos os processos de captura de outros povos e também pela defesa dessa civilização. Sob o governo da monarquia, era o rei que governava essas regiões, e, eventualmente, ele era aconselhado pelo Senado, que era composto por patrícios. Esse poder centralizado e absoluto do rei aborrece esses patrícios e acaba desgastando a monarquia. Eles começam a entrar em uma série de atritos, eles não concordam em alguns pontos sobre o governo e, eventualmente, esses senadores vão buscar tomar o poder e assim que eles fazem isso, eles vão instaurar uma república em Roma. Graças ao período da monarquia, Roma vai passar por um período conturbado em questão de crise econômica, uma situação ruim nos campos, e isso tudo vai acabar desgastando e servindo também para auxiliar o Senado a acabar com o governo monárquico. Então, agora que eles estão no poder e buscando amenizar parte desses problemas, dois senadores, Tibério e Caio Graco, vão elaborar uma proposta de reforma agrária para tentar dar uma nova vida e tentar melhorar as condições, principalmente no campo, porque eles dependiam dessa produção para se alimentar e viver. Só que uma proposta que favorecesse as classes mais baixas e, consequentemente, para a reforma agrária não era do interesse dos patrícios. Então, conspiram e esses dois caras que estavam planejando essa proposta, eles são assassinados. Isso faz com que a república comece a ficar mal vista. A população em geral está insatisfeita com a república e as medidas que ela está tomando. E ela está vendo a crise se agravar cada vez mais, e se eles não fizerem alguma coisa, a república vai cair, assim como caiu a monarquia. Então, para tentar evitar essa situação, o Senado vai criar o Triunvirato, onde 3 homens de diferentes segmentos sociais iam governar Roma ao mesmo tempo, para deixar todo mundo feliz. O primeiro Triunvirato foi formado por Crasso, que era um patrício e representava a elite, o Pompeu, que era um general e representava o exército, e o Júlio César, também era um general, mas ele tinha o papel de representar o povo, porque ele era um cara muito carismático
entre as classes mais baixas. É óbvio que eles não botariam alguém da plebe para fazer parte do triunvirato, principalmente porque essa era uma medida que estava sendo tomada pelos patrícios. Então, para representar o povo, de maneira que eles não botassem o povo efetivamente no governo, eles chamam o Júlio César por causa desse caráter popular que ele tinha. Vão surgir tensões entre o Pompeu e o Júlio César pela centralização do poder. E aí essa disputa vai eventualmente acabar na morte do Pompeu nas mãos do faraó Ptolomeu. O Júlio César vai entrar em conflito direto com esse cara enquanto ele ainda estava em Roma. Ele vai se ver obrigado a fugir, apelando ao faraó, mas o faraó, tentando agradar o Júlio César, mata o Pompeu e envia a cabeça dele de volta para o Júlio César. O Júlio César se faz de horrorizado por causa dessa situação e ele trabalha para remover o Ptolomeu do trono e passar ele para sua sucessora, a rainha Cleópatra. Agora, com o poder em suas mãos, o Júlio César vai dar início a uma série de reformas sociais para tentar justamente resolver a situação da população mais baixa que está infeliz. Então, entre essas medidas estão o combate à corrupção, diminuição dos impostos e a política do pão com circo, que consistia em dar o pão ao povo e o circo através dos grandes eventos que atraíam muita gente, em especial as lutas no Coliseu. Júlio César vai conseguir apoio da plebe, só que, como eu já tinha falado antes, auxiliar a plebe significava chatear os patrícios. E aí, o Júlio César é assassinado pelos senadores romanos em pleno Senado. E aí, para substituir o governo do Júlio César, eles vão criar o segundo triunvirato, formado pelo Marco Antônio, que era um general para representar o exército, Caio Otávio, que era um senador e herdeiro político de Júlio César, e o Lépido, que era um patrício e representava a elite romana. Mas o Lépido logo é afastado pelos outros dois. Vai surgir mais uma vez um conflito para centralizar o poder, dessa vez entre Marco Antônio e Otávio Augusto, e essa disputa vai enfraquecer o Senado e desgastar a República, porque já é a segunda vez que eles tentam a medida do triunvirato e não dá certo. Os dois caras tentam disputar o poder e ver quem é que manda mais. Então, a população em geral já está cansada dessa questão do triunvirato e da República Romana. O Caio Otávio vai vencer a disputa política e vai estabelecer o Império e vai se declarar o primeiro imperador. Depois que o Otávio assume o título de imperador, ele muda o nome dele para César, em homenagem ao Júlio César, e ele agora é conhecido como Imperador César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Sob o domínio dele, Roma vai conquistar vários outros territórios e expandir muito seus domínios. Para melhorar a condição do Império Romano, ele vai adotar uma série de medidas conhecidas como a Paz Romana, e elas determinavam, entre outras coisas, investimento em infraestrutura, embelezamento e organização das regiões conquistadas, direito à cidadania expandido aos povos conquistados e o fim das guerras de conquista. Então, agora que eles se expandiam para um tamanho que ele acha adequado, ele declara o fim das guerras de conquista, então Roma não vai tentar mais se expandir nem tomar outros territórios. Só que essas medidas vão acabar tendo um impacto muito grande na sociedade romana. O embelezamento das cidades e a organização dessas custa muito dinheiro. E além disso, o fim das guerras de conquista significam ausência de mão de obra. Grande parte da mão de obra romana era realizada pelos escravos, que eram capturados principalmente através das conquistas de outros territórios. Agora que essas guerras de conquista chegarão ao fim, significa que o número de escravos e, consequentemente, de mão de obra está ficando cada vez mais baixo. Depois do César Augusto vieram vários outros imperadores romanos que tiveram destaque: Tibério, Nero, Adriano, o Diocleciano, que foi o último imperador pagão, ou seja, que cultuava os deuses romanos, e estabeleceu perseguição aos cristãos, além de ser responsável por dividir o império em duas partes: o do Ocidente, com capital em Roma, e o do Oriente, com capital em Bizâncio. Tem também o Constantino. Esse proibiu a perseguição aos cristãos, que foi imposta pelo Diocleciano, já que ele mesmo era cristão, além de nomear a cidade de Bizâncio como Constantinopla em sua própria homenagem. O Império Romano vai passar por uma série de dificuldades que vão levar ao seu declínio. Entre elas, as invasões bárbaras, porque apesar de Roma não estar mais exercendo as guerras de conquista, eles estão a todo momento em conflito com os povos bárbaros. O tamanho do território, ou seja, a expansão romana, levou a um gigantismo e uma dificuldade de administrar esse território que agora era muito grande. Então surgem problemas administrativos, além deles já estarem sofrendo com as invasões bárbaras ao território. As medidas da paz romana levaram ao aumento de impostos e uma crise financeira. Como eu já tinha falado também, a falta de escravos devido ao fim das guerras de conquista e também pela expansão do cristianismo.
o Império Romano do Ocidente entra em declínio, ou seja, o que está lá em Roma, só que tem papel fundamental em garantir o surgimento da Igreja Católica e aumentar sua influência. Depois do Constantino, a Igreja Católica e a religião cristã estão cada vez mais fortes e influentes na região de Roma, e quando o Império cai, a religião continue se difundindo através da imagem da Igreja Católica. Com a queda do Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente se mantém durante mais algum tempo, e a gente vai ver isso agora. A capital do Império Romano do Oriente era Bizâncio, mas depois do reinado de Constantino, virou Constantinopla, como a gente já tinha falado. Os principais pontos que permitiram que o Império do Oriente continuasse, mesmo após a queda do Ocidente, foram, por exemplo, a tensão territorial que o Ocidente sofria com os povos bárbaros não aconteceu de maneira abrangente com o Oriente, porque enquanto o Ocidente, lá em Roma, tentava impor a sua cultura e seus costumes, o Oriente, visto que ele estava num território muito mais instável, com várias outras culturas e religiões, ele tenta ser um pouquinho mais tolerante e aceita melhor outras culturas. Entre os povos que se encontravam ali perto do Oriente estavam os gregos, os egípcios, os sírios e os eslavos, então eles precisavam ter essa tolerância e essa aceitação se eles quisessem se garantir. Então é um dos fatores que garante que o Oriente não caia, assim como caiu o Ocidente. É claro que o Oriente também vai passar por problemas, vai sofrer algumas tentativas de invasão. O Império do Oriente, em Constantinopla, também se beneficiou porque por ali passavam várias rotas de comércio que levavam aos mais diversos lugares e também transportavam vários tipos de produto. Isso fez com que o comércio se aflorasse bastante em Constantinopla e garantisse a sua permanência ali por algum tempo. Então, alguns imperadores eles tentam restabelecer a estrutura de Roma, mesmo após a sua queda, eles tentam novamente reunir os dois impérios. Eles têm algum sucesso, mas em compensação eles perdem outros territórios. O imperador Heráclio I dá fim a um período de grande conflito com os persas, quando ele conquista a Síria, a Palestina e o Egito. Só que eles gastam tanto tempo e tantos recursos nesse conflito que eles não conseguem se defender da invasão árabe que veio e conquistou vários territórios do Império Bizantino. Então a religião ainda era muito importante, mesmo com a queda do Ocidente, ainda existia a estrutura da Igreja Católica na figura do Papa em Roma, e também em Constantinopla na figura do Patriarca. Vão surgir conflitos ideológicos sobre questões de fé entre o Papa e o Patriarca, que eventualmente vão levar à sua separação. A gente viu isso quando a gente falou sobre o Império Bizantino. Então, a questão da subordinação, a questão dos santos e do celibato dos padres, a questão do monofisismo e também, principalmente, a questão iconoclasta. Essa ruptura entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla fica conhecida como Cisma do Oriente, onde tanto o Papa quanto o Patriarca se excomungam mutuamente, dando origem à Igreja Católica Apostólica Romana, sob o domínio do Papa, e à Igreja Ortodoxa, sob a autoridade do Patriarca. Essa ruptura enfraquece ainda mais o Império Bizantino, que já estava sofrendo durante algum tempo. O Império Bizantino continua a sofrer ataques e perde cada vez mais território e mais influência. Vão surgir, nesse contexto, os turcos otomanos, que estão em plena ascensão de poder e de conquista, e vão encontrar o Império Bizantino já enfraquecido, e vão acabar conquistando ele em 1553, ocasionando assim o fim do Império Bizantino. Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem pra mim, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.